Galaxy S10 Plus chega para ser o Android definitivo. A Samsung anunciou o aparelho há algumas semanas e eu testei ele aqui no Brasil para contar para vocês. Será que ele vale tudo isso? Eu sou Caio Carvalho e você está na PC World. Tá gravando, né, Matheus? Olhando assim à primeira vista, o S10 Plus ele não tem muita diferença em relação ao Galaxy S8 e ao S9. Ele é muito leve. Quando você pega ele pela primeira vez, você fala, nossa, como é que pode? Como é que a Samsung conseguiu colocar tanto hardware, tantos recursos dentro do aparelho e ainda assim ele ser super leve? Ele tem 175 gramas, o que faz dele um aparelho topo de linha, um dos mais leves do mercado. Então a Samsung conseguiu aí esse mérito de colocar tanto poder de fogo dentro de um produto aí que é bem leve e bem compacto, porque ele tem menos de 8 mm de espessura. Aqui na frente você tem um painel de 6.4 polegadas e nota que tem duas câmeras frontais, uma de 10 e outra de 8 megapixels. E não teve jeito, a Samsung se rendeu à era dos notches, tanto é que a empresa colocou as duas câmeras frontais dentro de um entalhe em formato de pílula. Sobre o Note eu tenho duas considerações. A primeira é que a Samsung se diferencia das demais fabricantes porque coloca o entalhe bem no canto da tela, diferente da Apple ou da Motorola que deixa esse recurso bem ao centro do display. E é justamente pelo fato do entalhe estar no canto da tela que eu senti um pouco de estranheza quando comecei a usar o S10 Plus. Isso porque os ícones de notificação, como bateria, conectividade, Wi-Fi, Bluetooth, parece que eles estão sendo empurrados para a sua esquerda. Eu levei mais ou menos uns 2 dias para deixar de reparar que o Note estava aí. Mas isso não é um problema porque aos poucos você percebe que isso é uma característica do aparelho. Aqui nas laterais você tem os botões de volume, liga e desliga e um botão dedicado para Bixby, que é assistente pessoal da Samsung. Aqui em cima fica uma entrada híbrida para micro SD e também para o cartão da sua operadora de telefone celular. E aqui embaixo fica a entrada USB-C para você recarregar o seu aparelho e também uma entrada para fone de ouvido. E por último também vale citar que o S10 Plus ele tem a certificação IP68 que garante aí proteção contra poeira e água. Falando agora um pouquinho aqui da tela do S10 Plus, que junto com o software foi o item que eu mais gostei aqui no aparelho. A Samsung já é conhecida por fabricar excelentes telas para smartphones, e aqui no S10 a empresa atinge um novo patamar. A resolução máxima da tela é de até 3040 por 1440 pixels. Eu digo até porque você consegue ajustar o nível máximo de resolução no seu aparelho de acordo com as suas necessidades. A tela ainda possui proteção Gorilla Glass 6 e suporte ao HDR10 Plus. Ele oferece 2 modos de visualização, um chamado vívido, que destaca aí pontos bem saturados nas imagens, e natural, que deixa as cores num tom bem mais neutro, sem muito contraste. Lembra do comecinho do vídeo quando eu falei do Note aqui no canto superior da tela? Pois é, quem não gosta dessa opção pode incluir uma barra preta bem aqui no topo do celular para poder esconder as notificações. Eu particularmente não gostei muito porque isso deixa o celular um pouco feio e lembra os visuais dos outros Galaxy. Outro recurso aqui do display do S10 Plus, um leitor de digitais que fica embutido embaixo da tela. O leitor ele é ultrassônico, o que significa que você pode usar a sua digital mesmo se ela estiver ligeiramente molhada ou suja, porque ela consegue reconhecer os seus padrões. A Samsung afirma que, por ser um leitor ultrassônico, ele também é muito mais seguro e confiável do que um leitor capacitivo. Nos meus testes, o leitor ultrassônico ele funcionou super bem, mas eu achei que a leitura ela foi um pouco lenta demais, demorava entre 1 e 2 segundos para ele reconhecer a minha impressão. Parece quase nada, né? 1, 2 segundos. Mas na verdade é que na maioria das vezes eu precisava colocar o dedo sobre a tela e esperar que ele reconhecesse a minha digital. Câmeras. A Samsung optou por incluir 3 sensores principais aqui na parte traseira. Então, 2 das câmeras a Samsung ela resgatou do Galaxy S9. As duas têm 12 megapixels, sendo que uma é a principal e a outra é voltada para telefoto. A nova adição é um sensor ultra-wide de 16 megapixels, que é perfeito para você capturar imagens de cidades
ou prédios, ou lugares com muito movimento. Das 3 câmeras, essa ultra-wide foi a que eu mais gostei porque você consegue ter um efeito de profundidade e amplitude. As câmeras do S10 Plus também têm suporte ao HDR, e você vê uma diferença notável principalmente em fotos noturnas ou em lugares que não tem muita iluminação. O software das câmeras também tem alguns mecanismos de inteligência artificial, que servem justamente para evitar fotos muito craqueladas ou com bastante ruído quando você faz uma foto à noite ou em algum lugar que não tenha muita luz. Enquanto isso, nas câmeras frontais, que ficam no norte aqui em formato de pílula, a gente tem 2 câmeras, uma de 10 e outra de 8 megapixels. Ambos os sensores funcionam muito bem mesmo em ambientes com pouca luz, e tem alguns modos bem interessantes de foto aqui no Galaxy S10 Plus. Então você pode fazer fotos panorâmicas, também tem alguns efeitos de cor, de ajuste de brilho, contraste, também tem um modo de retrato para você fazer sozinho ou com outras pessoas ao redor. Minha única ressalva quanto às câmeras frontais é que a Samsung ainda insiste em incluir um recurso de embelezamento. Ele não está automático aqui no S10 Plus, então você pode ativar e desativar quando quiser, mas ainda assim, em lugares com pouca luz, você sente que a sua pele ela fica um pouco mais iluminada, dando a sensação de que você se maquiou ou que tem um refletor enorme na sua frente. Sobre vídeo, você consegue gravar tanto pelas câmeras frontais quanto traseiras em qualidade 4K. O meu destaque aqui vai para as câmeras traseiras, a de telefoto e a ultra-wide, que conseguem gravar em até 60 quadros por segundo ou 30 quadros por segundo. Vai depender da qualidade que você quer. Software. Então, além da tela aqui do Galaxy S10 Plus, o que eu mais gostei foi o sistema operacional do aparelho. Para o Galaxy S10 Plus e alguns modelos do ano passado, a Samsung ela começou a adaptar o Android mais recente, no caso o 9.0 Pie, para uma nova interface chamada One UI, ou One UI, ou One UI, seja como você preferir chamar. E com a One UI, a Samsung ela encontrou um equilíbrio perfeito, ou quase perfeito, entre uma interface própria e a versão mais recente do sistema móvel do Google. Você tem uma experiência muito mais fluida, mais limpa, você não se sente tão confuso a navegar pelas janelas do sistema, os aplicativos também não são tão difíceis de serem utilizados. E por falar em aplicativo, as ferramentas da Samsung elas não são mais obrigatórias para você instalar. E lembra do menu Edge, aquele que você consegue visualizar arrastando com o dedo da sua direita para a esquerda da tela? Ele foi mantido aqui no Galaxy S10 Plus e ele está ainda mais fácil de ser acessado. E chegamos a Bixby, que é a assistente pessoal dos aparelhos da Samsung. Aqui no Galaxy S10 Plus você pode acessá-la de 2 maneiras. A primeira é arrastando com o dedo da esquerda para a direita para poder revelar um painel chamado Rotinas da Bixby. Esse painel ele lembra um pouco o layout do Google Now, que tinha vários cards com algumas informações relevantes no seu smartphone, e aqui não é diferente. Você consegue ver notícias sobre a sua cidade, sobre o clima, a temperatura, se vai chover, se vai fazer calor. Tudo aqui pelo Rotinas da Bixby é bem fácil de se utilizar e de configurar. Só que o mesmo eu não posso dizer do botão dedicado para a Bixby, que fica bem aqui na lateral do aparelho. Primeiro porque a assistente ainda não está traduzida para o nosso português, o que chega a ser um pouco contraditório, porque o Brasil é o 4º maior mercado da Samsung no mundo. Eu até consegui usar alguns comandos em inglês, mas a experiência ela não foi muito agradável nem muito útil, na verdade, porque parece que a assistente ela se baseia na localização dos Estados Unidos e não daqui do Brasil. A boa notícia é que você pode realocar outro aplicativo para o botão dedicado da Bixby. Então, como agora ela ainda não está traduzida, né, não tem suporte para o português do Brasil, o ideal é que você coloque WhatsApp, Facebook ou alguma outra ferramenta que você utiliza com muito mais frequência. Claro que para poder suportar tudo isso, câmera, software, Bixby, todas essas funcionalidades, o S10 Plus ele vem equipado com processador de ponta. A Samsung ainda mantém estratégias de lançar o mesmo aparelho com 2 versões diferentes de processador. Então, nos Estados Unidos e na Europa, você tem o S10 Plus equipado com o Snapdragon 855. Já aqui no Brasil, e também a versão mais popular em outros países, é a versão com processador próprio da Samsung, o Exynos 9820. Você tem aqui um processador super potente, consegue fazer todos os tipos de atividade. Então, para te dar um exemplo, eu testei WhatsApp, Apple Music, YouTube, também fiz ligações de telefone. Então, tudo isso significa que, mesmo com o processador da Samsung, o Galaxy S10 Plus é um excelente aparelho, é o que há de mais moderno agora para o mercado Android. Também gostei bastante aqui da bateria do S10 Plus. Ela tem 4.100 mAh, o que significa que você pode desempenhar suas tarefas mais básicas do dia a dia
e ainda rodar alguns programas mais pesados sem se preocupar em recarregar o aparelho novamente. Eu fiquei com o S10 Plus por mais ou menos 7 dias e durante essa uma semana eu só precisei recarregar ele 2 vezes. A primeira depois de 2 dias de uso e a segunda agora no 5º dia de uso. Falando na bateria, o S10 Plus ele vem com um recurso inédito chamado Wireless Power Share, que permite que você recarregue outros dispositivos da Samsung só colocando atrás aqui do S10 Plus. O Galaxy S10 Plus marca os quase 10 anos da família Galaxy. Para muita gente pode ser que o aparelho não traga nada de fenomenal, principalmente se for comparado ao S8 e ao S9. Eu até concordo com esse ponto, mas eu acho que o S10 Plus chega para se firmar como o principal smartphone Android lançado agora em 2019. Com exceção de algumas coisas como a Bixby, que não fala português, e a incerteza de atualizações mais rápidas para as próximas versões do Android, o S10 Plus traz um excelente conjunto de câmeras frontal e traseira, design elegante, um software de fácil utilização, recarga rápida de bateria e um display excepcional que é o melhor já fabricado para um smartphone. É por todos esses motivos que o S10 Plus se apresenta como uma alternativa de ponta para quem gosta do que há de melhor no mercado de smartphones. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que se você ainda não é assinante aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificação sempre que a gente publicar um vídeo novo. Tchau!